Fala, galera! Há 6 dias eu publiquei aqui na minha comunidade do YouTube uma enquete com a seguinte pergunta: a lei de trânsito brasileira permite piscar o farol para pedir passagem ao condutor do veículo que segue à frente? Foram 62 votos. Agradeço muito ao pessoal que votou, ao pessoal que curtiu, ao pessoal que participou. Mas eu fiquei surpreso com o resultado. Vamos ver como é que está esse resultado até então? A primeira opção, sim, mas desde que esteja dentro dos limites de velocidade da via, 16% ou 10 votos. A segunda opção, não, pois a lei define o uso da seta esquerda como uma forma correta, 47%, 29 votos. A terceira opção, sim, essa é a forma correta, definida no próprio CTB, 11%, 7 votos. Quarta opção, não, pois a lei só permite piscar o farol em outras situações, 13% ou 8 votos. E a última opção, sim, mas só de perto e após algum tempo atrás do outro veículo, também 8 votos ou 13%. Eu fiquei surpreso por 2 motivos. Primeiro que foi esmagadora a vitória da segunda opção, não, pois a lei define o uso da seta esquerda. Eu já vi que algumas pessoas usam esse tipo de sinalização, a seta esquerda para pedir para passar, mas não achava que a maioria das pessoas pensava que essa era a forma correta. E outra também que eu achava que a opção que ia vencer de forma esmagadora seria a terceira. Sim, essa é a forma correta definida no próprio CTB, mas ela foi a opção que menos teve voto. Tá? E qual é a opção correta, afinal? A resposta correta é essa aqui, é a quarta. Não, pois a lei só permite piscar o farol em outras situações. Bom, agora vamos ver como é que isso está definido aqui na nossa lei de trânsito, que é a Lei 9503 de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro. Tá? A nossa resposta está lá no artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Inciso 3. A troca de luz baixa e alta de forma intermitente e por curto período de tempo, ou seja, a lei também define como que deve acontecer, com o objetivo de advertir outros motoristas. Qual é o objetivo? Só poderá ser utilizada em 2 situações: para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para veículos que circulam em sentido contrário. A grande questão aqui é que muita gente acha que passar e ultrapassar não tem diferença, mas a lei deixa bem clara essa diferença lá no anexo, lá no finalzinho, como nós vamos ver aqui. Passagem por outro veículo, movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em faixas distintas da via. É isso aqui, ó. Tá? E foi isso que foi perguntado na enquete, se pode piscar o farol para passar. E ultrapassagem está aqui. É o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando retornar à sua faixa de origem. Aí no caso é isso aqui, ó. Então, um atrás do outro, troca de faixa, passa e entra na frente do outro novamente. Tá? A lei permite para ultrapassar e veda para outras situações. Permite para ultrapassar e também para alertar quem vem no sentido contrário em caso de risco, e veda em todas as outras situações, inclusive a passagem. Por isso que a resposta é a quarta aqui. Não, pois a lei só permite piscar o farol em outras situações. Tá? Sobre essa diferença de passagem e ultrapassagem, eu até fiz esse vídeo aqui, é um vídeo curtinho, fiz no ano passado, em que eu peguei um joguinho que tem online e eu fiquei brincando ali com o carrinho, fazendo passagens e ultrapassagens, para ficar bem clara essa diferença. Quem quiser ver, vai estar o link na descrição, tá? E tem uma coisa, existe a infração definida para o desrespeito a essa regra aí. Artigo 251, utilizar as luzes do veículo. Inciso 2, baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes situações. A linha A, em curtos intervalos, quando for conveniente advertir outro condutor que se tem um propósito de ultrapassá-lo. Tá? As outras alíneas não vêm ao caso aqui, que elas dizem respeito ao pisca-alerta, na verdade. Né? Imobilização, sinalização de regulamentação da via
quando determinar o uso de pisca-alerta e tal, e o inciso 1 também tem a ver com pisca-alerta. Ou seja, se piscar o farol que não seja para alertar o propósito de ultrapassar, está passível de ser multado de acordo com o artigo, aqui pelo artigo 251, inciso 2, tá? Então, essa é a resposta correta. A lei de trânsito brasileira não permite piscar o farol para pedir passagem, porque a lei só permite piscar o farol em outras situações, tá? Então, eu quero me aprofundar um pouco mais também, porque existe uma argumentação. Algumas pessoas dizem que sim, é possível piscar o farol para pedir passagem, por causa daqui do artigo 198, que é deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Começa aqui a encrenca, tá, digamos assim, o debate. No caso de estar aqui na situação de passagem, o de trás pede de alguma forma para passar e o da frente não sai. Ele pode ser multado com base no artigo 198, certo? E nós vamos ver como é que acontece essa argumentação mais especificamente lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é uma das resoluções do CONTRAN. Tá? As resoluções do CONTRAN estão aqui nesse site, nessa página do portal Gov. Tá? Existem 3 resoluções que falam do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é a 371, 497 e 561. A 497 e 561 faz alterações que não afetam em nada o nosso assunto aqui, então nós vamos direto aqui na 371, tá? Que é a resolução lá de 2010 que aprova o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, volume 1, tá? E tal. E aqui tem os links para baixar. Ele baixa um arquivo com várias planilhas dentro, então não vou baixar aqui agora, porque eu já tenho baixado, eu vou mostrar aqui os arquivos que eu já baixei, tá? Vamos lá. Primeiro aqui, para ver como é que funciona, para entender como é que funciona. Isso aqui é uma ficha de fiscalização que é usada pelos agentes que fiscalizam o trânsito. Essa aqui, no caso, é da 251.2, que é exatamente aquela que, se piscar em desacordo com o artigo 40, tá? Aí ele pode ser autuado. Tá? Acontece que na ficha do artigo 198, tá aqui, ó, ele tem aqui em procedimentos e definições um texto aqui que confunde as pessoas, porque diz aqui: para indicar ao veículo que segue à frente a intenção de passar, o condutor deverá acionar a luz baixa e alta de forma intermitente por curto período de tempo, fora da área urbana, permitido uso de buzina, desde que em toque breve. Ou seja, na ficha do Manual de Fiscalização de Trânsito, ele usa a regra que é permitida para ultrapassar para dizer que pode ser usada para passar. Ou seja, tem uma confusão aqui. Então as pessoas, por causa disso, acham que não, é permitido sim. Mas não é, porque até para as leis existe uma hierarquia. Primeiro vem a Constituição Federal, abaixo dela estão as leis, e depois das leis, no outro nível mais abaixo, estão as normas regulamentadoras, que são os decretos e portarias, e também as resoluções do CONTRAN. Então, uma norma regulamentadora, ela é infralegal. O que quer dizer isso? Ela não pode estabelecer uma regra que não esteja definida no nível acima, na lei, a menos que a lei tenha delegado. Por exemplo, de acordo com a regulamentação, mas não é o caso. A lei, ela diz que só pode usar para ultrapassar, para avisar que tem intenção de ultrapassar, ou para avisar de algum risco para quem vem no sentido contrário. E todo o resto é vedado. E aí vem a norma infralegal dizer que, não, para passar pode piscar o farol sim. Não, isso aí está errado, é ilegal. Ainda que o condutor utilize o farol para piscar o farol, para avisar que quer passar, ele está passível de multa pelo artigo 251, inciso 2, tá ok? E tem mais. Esse tipo de situação, ela não é assim na lei porque na hora que fizeram a lei colocaram isso lá. Tem um motivo, eu expliquei isso no ano passado também, tá? É um vídeo longo, mas eu explico com detalhes por que é possível piscar o farol para, no caso da ultrapassagem, e por que não se pode piscar o farol no caso da passagem, tá?
Então quem quiser prestigiar, olhar aqui, pode visitar lá, o link também vai estar na descrição. Então, mais uma vez aqui, a resposta correta é a quarta opção aqui, não. A lei só permite piscar o farol em outras situações, que são elas: avisar a intenção de ultrapassar e avisar de algum risco para quem vem no sentido contrário. Está definido lá no artigo 40, inciso 3. Ok, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado a quem participou.